Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo, a todos os nossos irmãos que nos acompanham aqui no nosso Núcleo Teológico de Antioquia. Eu sou o pastor Marcos e estamos ministrando mais uma aula sobre síntese do Novo Testamento. Especificamente, nós estamos estudando a Epístola a Tito, tá ok? Eu desejo a você uma boa aula em nome de Jesus. Vamos lá então. A Epístola a Tito é conhecida apenas como Tito e foi uma carta de autoria atribuída ao apóstolo Paulo e endereçada a seu filho na fé, Tito, ok? Então, esta epístola foi o próprio apóstolo Paulo quem a escreveu e direciona então a Tito aí, ok? Vamos lá então, prosseguindo. Paulo é comumente aceito como autor dessa epístola, embora a maior parte das epístolas que traz o nome, né, dos seus respectivos escritores, eles são aceitos, né, pela maioria aí dos pais da igreja, mas a gente sabe também que há um tipo de controvérsia a quem queira provar que não são essas pessoas descritas. Mas enfim, tá ok? Os pais da igreja, como de uma maneira em geral, aceitam, né, essa epístola como sendo o próprio Paulo aí o autor dela, tá ok? Então vamos lá. Paulo é comumente aceito como autor dessa epístola, que teria sido escrita por volta dos anos 60 e 65 depois de Cristo, e é provável que nesta época Paulo estivesse na Macedônia, ok? Tranquilos até aqui? Vamos lá então. Conteúdo. Tito era um cristão gentio, tá? Ele não era judeu, Tito era um cristão gentio, grego, né? Que auxiliava no ministério de Paulo. Quando Paulo partiu de Antioquia da Síria para defender seu evangelho em Jerusalém, levou Tito com ele. Nós encontramos essa informação em Gálatas capítulo 2, do 1 ao 3. Beleza? Supõe-se que Tito teria trabalhado com Paulo em Éfeso durante a sua terceira viagem missionária e de Éfeso Paulo o enviou para ajudar na igreja de Corinto. Tá? Nós encontramos essas informações em 2 Coríntios 2 e 12, do 12 ao 13, né? 7, do 5 e 6 e 8 e 6. Tranquilos até aqui? Vamos lá então. Nessa carta, Paulo aconselha o jovem pastor a como proceder na escolha dos presbíteros. Olha só que interessante. Paulo, ele direciona essa carta a Tito e vai dar a ele aqui algumas recomendações. Quais são essas recomendações? Orientando-o de como ele deveria escolher aqui os presbíteros, ok? Paulo enfatiza o modo de tratar as pessoas de variadas faixas etárias na igreja. Então, veja bem, a missão aqui. Ele teria que saber, né, na escolha dos presbíteros também, fazer com que as pessoas também enfatize o modo de tratar as pessoas, como é que ele tinha que tratar as pessoas de várias faixas etárias e de idade na igreja. Bom, irmãos, isso aqui é interessante. Por fim, Paulo incentiva o evangelista a ajudar as pessoas no sentido do comportamento cristão. Veja então as recomendações que Paulo dá a Tito, a escolha dos presbíteros, como tinha que ser. Ele vai falar sobre várias faixas etárias, né, de idade na igreja. Ele tem que saber se comportar nessa questão. Também um outro propósito, né? Ele tinha que ensinar aquelas pessoas, os cristãos daquela época, sobre um comportamento cristão, de como eles deviam andar, né, na conduta cristã. Ok? Vamos lá. Essa carta e as duas endereçadas a Timóteo, elas são conhecidas como epístolas pastorais. Ok? Tito
E as duas cartas direcionadas a Timóteo, ela é conhecida como epístolas pastorais. Tá? Thomas de Aquino, no ano de 1274, referindo-se a 1 Timóteo, escreveu: esta carta é, por assim dizer, uma lei pastoral que o apóstolo enviou a Timóteo. Então, beleza? Ela é pastoral porque ela dá aqui uma diretrizes, ela dá ali um comportamento de como é o líder, de como o pastor ele deve se comportar na igreja, beleza? Nessas cartas, a atenção é dirigida ao cuidado do rebanho de Deus, certo? Como é que ele tinha que cuidar do rebanho de Deus? A administração da igreja e o comportamento nela. Embora as cartas tenham sido endereçadas a Timóteo e a Tito e contenham orientações pessoais, elas foram claramente escritas para o benefício das igrejas associadas a eles. Ok? Então, foi escrita para eles, mas bem como todas as igrejas associadas a eles seriam beneficiados aqui com esta carta. Tito era um companheiro de São Paulo, né, do apóstolo Paulo, mencionado em diversas epístolas paulinas. Tá? Tito estava com Paulo e Barnabé em Antioquia e os acompanhou no concílio de Jerusalém. Embora seu nome não seja citado em Atos dos Apóstolos, ele está listado como né, um dos 70 discípulos que foram enviados ali por Jesus. Tá? Tito parece ter sido um gentio, né? Ele não era judeu, era um gentio. Paulo se recusou terminantemente a circuncidá-lo, pois acreditava que o evangelho de Cristo havia libertado os fiéis do requerimento da lei de mosaica. Isso já foi tratado lá no Concílio de Jerusalém, capítulo 15 de Atos. Tá? Olha, por que Timóteo ele é circuncidado e Tito não? Porque Tito ele tem o seu pai, né, que era grego, mas a sua mãe era judia. Então, para evitar alguns problemas, alguns empecilhos e que talvez pudesse até atrasar ali a sua obra, ele circuncida a Timóteo, devido a ele ter aí a mãe judia, né? Tá certo? Mas aos gentios já foi determinado que eles não eram obrigados a cumprir nenhuma lei de Moisés aí, beleza? Tranquilos até aqui? Vamos lá então. Moisés, desculpa gente, mais tarde as epístolas paulinas colocam, mais tarde as epístolas paulinas, né, colocam com Paulo e Timóteo em Éfeso e onde ele foi enviado por Paulo até Corinto, na Grécia, com o objetivo de conseguir contribuições para a igreja, é, para a antiga igreja, né, em nome dos cristãos empobrecidos de Jerusalém, ok? Então são informações básicas aí da vida de Timóteo. Tito, ele se juntou a Paulo quando este estava na Macedônia, né? E o alegrou com a notícia de que trouxe de Corinto. Okay? Seu nome não é mais mencionado, pelo menos até a primeira prisão de Paulo, quando ele se empenhou na organização da igreja de Creta, para onde Paulo o envia, certo? Enviado como este objetivo. Tranquilo? Então, a última vez que ouvimos falar dele é uma é um falar dele é em 2 Timóteo 4:10, quando Tito se despede de Paulo em Roma para ir a Dalmácia, ok? Então nós estamos aí falando que o Novo Testamento não relata a sua morte, ok? De acordo com a tradição, Paulo ordenou Tito bispo de Gortina, né, em Creta, e ele teria morrido em 107 depois de Cristo com 95 anos, ok? Então aqui nós estamos encerrando aqui a nossa aula, ok? A nossa aula online, ela não é uma aula muito extensa para não se tornar cansativa, ela gira em torno de 10, 15 minutos, ok?
mas é o suficiente para aguçar aí a sua curiosidade e para que você possa pesquisar mais, trazer mais informações para o seu crescimento, para o seu conhecimento bíblico aí, ok? Deus abençoe a todos aí, em nome de Jesus. Fica com Deus.